Nessa hora eu queria, com muita alegria e gratidão no meu coração, convidar aqui o pastor Emerson. Vem cá também, pastora Marli, porque hoje eu quero, com esse último momento que nós temos nas nossas celebrações, também para aqueles que não conhecem, conheça esse casal que é uma inspiração para nós. Pastor Emerson, pastora Marli, nós conhecemos também praticamente há quase 20 anos, que na verdade foi na inauguração do núcleo, então foi há 18 anos, não é? A célula começou em 2005, por isso completamos 20 anos, mas em 2007, quando nasceu o núcleo, me parece que naquele mesmo ano, no segundo semestre ali, a gente se conheceu e começamos a caminhar juntos e sermos inspirados por esse casal. Pastor e amigos, não é? Pastor Emerson e a pastora Marli são pastores na Igreja Batista da Lagoinha, em Recife, e é uma alegria tê-los aqui, até um sonho, por que não dizer um sonho? Porque no primeiro momento eles tinham uma agenda para esta mesma data, lá em Recife, em Pernambuco. Eles estão completando 2 anos que plantaram a igreja ali, e tudo estava caminhando para que ia convergir para a mesma data. Aprove a Deus que eles anteciparam uma semana e hoje estão aqui conosco. Glória a Deus, né? Então, eu quero que vocês, assim, sintam-se como tem sido, né, nesse final de semana, em casa, amados, acolhidos, porque vocês realmente nos inspiram e nós amamos muito vocês, viu? Uma alegria tê-los como amigos, como pessoas inspiradoras, mentores nossos, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Uma alegria muito grande para nós, né, podermos estar aqui este final de semana, comemorando esse aniversário com vocês, né, 20 anos, glória a Deus. Nós ainda somos bebês ali em Recife, né, 2 anos, temos uma caminhada pela frente. Mas como já ouvimos aqui nesses dias, que vocês possam ter um coração grato ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez até aqui, mas com grandes expectativas para o que ainda virá, nessa nova estação, nesse novo ciclo que está começando aqui na IBA. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, e que hoje você desfrute da palavra do Senhor. O que Deus tinha para falar ontem à noite, Ele falou. Hoje pela manhã, Ele falou. E agora é uma nova palavra, porque a palavra do Senhor, ela se renova em todo o tempo. Então, receba tudo aquilo que o Senhor tem para você, para a sua casa e para a sua família. Deus te abençoe. Amém, Jesus. Vou acompanhar ela aqui, descer. Eu não estou falando que o homem é uma inspiração. Meus irmãos, boa noite mais uma vez, paz seja com todos, glória a Deus, já agradecendo por essa alegria, realmente, esse privilégio de estar fazendo parte e sendo inspirado também por vocês aqui. Comecei a me lembrar ali, a equipe ministrando ao Senhor a canção aí do discipulado, né? Canções lá que o pastor, desde o início, inspirou, e eu me lembro lá na outra igreja, ainda menor, cantando. É isso aí, é ficar firme na origem, porque Deus ele vai continuar nos conduzindo, né? Então, se um dia qualquer um de vocês passarem pelas bandas de Pernambuco e Recife, serão muito bem-vindos no nome de Jesus, viu? Toda sorte de bênção sobre todos vocês. Também eu quero dar um abraço aqui para o meu amigo pastor João, pastora Viviane, família que estão aqui. Alegria rever vocês também aqui no nome de Jesus Cristo. Bom, eu quero aproveitar, irmãos, nesse último instante aqui, porque, na verdade,
nós já estamos nos primeiros passos desse novo tempo que Deus já começou para a IBA, né? Porque se já está completando e está terminando as festas, então já está assim, ó, nos primeiros passos para esse novo tempo, não é isso mesmo? Então, louvado seja Deus por essa realidade. E eu gostaria que nós, assim como fizemos hoje, na parte da manhã também, e ontem eu disse, quando você, de repente, percebe que você não vai conseguir fazer tudo o que você colocou ali, leia a Bíblia se garante. Leia a Bíblia se garante. Estava vendo o Douglas falar aqui, como ele estava mostrando a importância de nós sempre voltarmos na Bíblia, voltarmos na origem. Então, eu gostaria que você se colocasse em pé mais uma vez, pega na sua mão a sua Bíblia. Eu aprendi um dia, é só uma realidade, aprendi um dia e aquilo ficou gravado no meu coração, mas foi por causa disso que vocês fizeram aqui, né? A importância de nós olharmos para a palavra de Deus e sempre colocarmos isso no nosso coração. Aqui não é um livro, é a palavra de Deus. É Deus falando. Então você nem sabe, de repente, o que eu vou falar. Mas se é Deus falando, o que eu vou falar é o que Deus tem para a sua vida. Então nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Então eu quero que você, nossa oração desse momento, que é em continuidade àquilo que nós falamos ontem, gostaria que você repetisse comigo essa declaração que eu tenho feito, mas somente para que você já entenda que é a palavra de Deus para você, assim como o Douglas falou ali. Diga assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. Então você já pode se assentar no nome de Jesus, porque você declarou essa realidade. Hoje Deus trouxe ao meu coração, nesse último instante aqui, para compartilhar com vocês. Ontem nós falamos sobre a gratidão, falamos sobre a importância de renovar a nossa aliança com o Senhor. Entendemos bem claro que Deus ele se coloca do nosso lado para falar conosco, coragem, porque Ele está caminhando conosco. Mas também o nosso coração cheio de expectativa por aquilo que Deus ele ainda vai fazer. Hoje, na parte da manhã, nós falamos sobre a importância de nós entendermos que se nós renovamos essa aliança e esse compromisso, se temos expectativa naquilo que Deus vai fazer, nós não podemos, então, colocar os nossos olhos no tamanho dos desafios, nem na quantidade dos inimigos, mas nós precisamos sempre nos lembrar, todas as minhas fontes estão no Senhor. Ele vai usar quantos canais que Ele quiser, os meios que Ele quiser, a maneira que Ele quiser, mas a fonte é Ele. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo tem origem nele. E eu queria encerrar esse momento aqui liberando uma palavra sobre vocês. Avancem com base no que você é e não no que você foi. Avance com base no que você é e não no que você foi. É muito importante nós entendermos isso. E também eu lembrei, ontem eu disse, o dia de ontem não volta nunca mais. Ele encerrou ontem à meia-noite. O dia de hoje vai encerrar daqui a pouquinho. E ele não volta nunca mais. Mas ele está nos inspirando para avançar. Avançar com o coração grato, avançar com origens, avançar em aliança. Mas é exatamente isso. Quando terminar esse dia, certamente, você pode ter entrado aqui de uma forma, mas quando você sai daqui, você saiu com aquilo que você recebeu de Deus para o dia de hoje. Você pode ter entrado faminto, mas você sai saciado pelo Senhor. Então, o que você tem é sempre aquilo que você já conquistou. O amanhã pertence a Deus. Com o que você já conquistou, você dá passos de fé, porque você, às vezes, não está nem vendo se o solo está ali. Mas pela fé no que você já conquistou, você vai avançar. E eu gostaria de ler com você um texto, e nós vamos, então, fazer algumas aplicações desse texto rapidamente,
para mim e para você, e em especial para Iba, porque quando eu falo para mim e para você, é porque por mais que a palavra ela vem de uma maneira coletiva, existe aquele momento que ela é pessoal para cada um de nós. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 1. 1 Coríntios 15, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Está escrito assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui para a igreja de Coríntios, e é tão interessante, porque quando eu estava lendo esse texto para compartilhar com você, e eu fui aplicando esse texto na minha própria vida, dessa realidade, lendo hoje de novo, a importância de nós pararmos primeiro e observarmos como que o apóstolo ele se dirige a nós para nos encorajar. Ele está falando nesse texto sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós, sobre o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, mas não somente isso, que a nossa esperança ela é uma viva esperança, porque Jesus ele ressuscitou. Mas o apóstolo Paulo ele usa o início desse texto, e por isso eu fiquei pensando a importância de nós avançarmos, ou de nós continuarmos fazendo o que tem que ser feito, com a confiança daquilo que nós já alcançamos, aquilo que nós já somos, porque por mais que, se não vigiarmos, nós podemos perder aquilo que já alcançamos, ou podemos cair da posição que já alcançamos, mas nós precisamos entender. O primeiro propósito é esse: você consolida o que você já tem, você está convicto daquilo que você já é, e aí você vai avançando passo a passo, então, com essa convicção daquilo que Deus ele já fez. Hoje nós estamos aqui, é tão interessante, sempre no final dos cultos eu fiz aqui um apelo, e eu falava algumas coisas, eu dizia assim: olha, nós estamos aqui numa reunião de santos, uma reunião de homens e mulheres que já confessaram Jesus como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque ninguém reconheceu naquele momento que precisava se reconciliar com Jesus, todos estavam na presença do Senhor, pelo menos reconheceram, né? Ninguém reconheceu que precisava aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Salvador, todos já tinham feito. Mas aí entenda, por mais que às vezes nós não conheçamos todo mundo, mas nós entendemos que se todos estão em Cristo, então todos somos irmãos. Já conquistamos isso, independente da placa, independente do local, independente de eu estar lá no Nordeste, você está aqui, nós somos irmãos. Por quê?
Porque quem definiu isso por nós foi Deus. Quem determina quem serão os seus irmãos é o seu pai. Se você tem o mesmo pai, se você crê no mesmo Deus, automaticamente você já recebeu essa filiação. Então, por isso, Paulo, ele começa falando irmãos. Mas depois o que ele faz? Ele diz assim, irmãos, eu quero lembrar-lhes. Eu vim lembrar-lhes. T.L. Osborne, ele diz o seguinte, que o cristão ele não precisa que ninguém o ensine nada. Porque a unção o ensina todas as coisas. Mas ele sempre precisa de alguém do lado dele para lembrá-lo das coisas que ele sabe que tem que fazer e não faz. Hoje aqui nós fomos lembrados. Ontem o Gênesis falou, olha, um novo e vivo caminho está sendo feito. Tem gente que às vezes precisa ser lembrado, olha, é novo, não conta só com a experiência que você já teve, não. Precisa acreditar que Deus vai estar com você de passo após passo. Hoje o Douglas foi falando, volte à origem. Não perca aquilo lá, não. Lembrança, eu e você, nós sempre precisamos ser lembrados. E o apóstolo Paulo, ele diz, eu venho lembrar-lhes. E o que ele vem lembrar? Ele diz, o evangelho que vos anunciei. Que coisa interessante. Ele já sabia que ele já tinha anunciado, ele sabia que a palavra já tinha compartilhado, mas ele falou, eu quero lembrar vocês, a palavra, o evangelho, eu quero lembrar vocês, essa palavra que nós acabamos de declarar que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Nós estamos nos lembrando dessa realidade. Quantas lembranças vieram aqui nesses dias? Lembranças todas firmadas na palavra. Mas ele continua dizendo o seguinte, não só lembrar, ele diz, o evangelho que vos anunciei, ainda permaneceis nele. Então ele está falando o seguinte, eu estou falando para uma igreja que eu acredito que não negociou o evangelho com o passar do tempo. Eu estou falando com uma igreja que eu acredito que continua firme na palavra. E talvez você pode falar assim, isso é redundante. Não, hoje não é. Hoje você tem que estar convicto que, independente daquilo que está acontecendo lá fora, você está caminhando sobre a palavra. Hoje você precisa, nós ouvimos muito isso aqui, uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que o Senhor vai trazer o crescimento, uma igreja, é isso, nós precisamos entender. E se não fosse necessário, Paulo não estava falando aqui, se ainda permaneceis. Porque lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 6 e 7, vamos pôr aqui Gálatas, capítulo 5, porque nós precisamos sair daqui nessa noite e você precisa ter essa convicção. Não, eu permaneço nesse evangelho, eu permaneço nessa palavra. Porque Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 5, Gálatas, capítulo número 5, versículos 6 e 7, olha bem o que o apóstolo diz. Ele diz assim, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corríeis bem, vocês estavam caminhando bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Porque que em todo momento, em todo instante, o Senhor está nos dando a oportunidade de reconhecê-lo novamente como único e suficiente Salvador. Por que o Senhor em todo tempo nos chama para renovar essa aliança? Porque Ele não quebra. Mas nós, às vezes, acontecem situações na caminhada que nós nos distanciamos. E o apóstolo ele estava confrontando a igreja de Corinto e falando com ela exatamente isso. Vocês ainda permanecem naquela palavra que vocês ouviram. Vocês ainda estão arraigados, fundamentados nessa palavra. Vocês continuam crendo. E por quê? Volta comigo lá no livro de 1 Coríntios que nós estamos lendo. Então, eu estou caminhando com você nessa base para que você entre, então, nesse aniversário com essa convicção que nós estamos falando aqui. O versículo de número 2 ainda, ele diz assim, por ele também sois salvos. Por ele também, ele quem? Por esse evangelho, também sois salvos. Se retiverdes a palavra como vos lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Tudo que nós falamos aqui,
tudo que está sendo falado aqui nesse momento, se nós sairmos daqui nessa noite e nós não acreditarmos no poder dessa palavra que nós acabamos de pregar aqui, tudo foi em vão. Mas se sairmos com essa convicção dessa palavra que nós dissemos, nós agradecemos estes dias pelo que Deus fez, mas nós vamos continuar avançando, porque nós acreditamos, como eu disse ontem, que as palavras que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. Por quê? Porque essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ela é verdadeira. Uma igreja que está celebrando 20 anos na palavra, mas está avançando daqui para frente com essa mesma convicção. Vai ser na palavra. Vai ser na palavra, seja quantos anos Deus tiver daqui para frente, seja quantos ministérios Deus quiser aumentar, seja qual for o avanço que Deus quiser, seja no tempo de Deus, mas vai ser na palavra. Isso faz toda a diferença, porque Mateus capítulo 7, versículo de número 26 e 27, o Senhor Jesus, Ele próprio disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como aquele que está edificando algo sobre a rocha. Mas ele diz: aquele que ouve, está entrando no ouvido e saindo no outro, é comparado a um homem tolo. Aquele que está edificando algo que, independente da beleza, independente do que tenha sido feito, as tempestades virão, as crises virão, os ventos virão. E se não for na palavra, não vai prevalecer. Então, só nesse primeiro momento, nós já somos confrontados com essa convicção. Avance com base naquilo que vocês já conquistaram. Avance com base naquilo que vocês já conquistaram. O quê? Uma comunidade de irmãos. Vocês já conquistaram o quê? Pessoas fundamentadas na palavra que não estão negociando a palavra. Avancem com base em pessoas que escolheram permanecer no Senhor e vão continuar avançando com essa convicção. Agora, é muito importante eu e você, então, entendermos algo que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo de número 3. Presta atenção o que ele diz aqui no verso 3 de 1 Coríntios 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Aqui vai um confronto para nós. Aqui vai, mais uma vez, uma dívida para mim e para você. Por quê? Porque você está aqui nesse momento, porque alguém investiu na sua vida, você recebeu. Você continua aqui nesse momento e nesses dias, você foi ministrado todos esses dias novamente, você está recebendo. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu vos entreguei o que eu também recebi. Eu e você, nós temos sempre essa responsabilidade. Deus vai colocar pessoas no meu e no seu caminho, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na vizinhança, seja onde for, e Ele está esperando de mim e de você. Entrega, compartilhe aquilo que eu estou depositando em você. Você carrega algo precioso de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Querido, ei, você carrega algo precioso. Você é um instrumento de Deus para transformação. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos sair daqui nessa noite, como eu disse, apenas com celebração de gratidão. Não existe um peso sobre nós. Você carrega o que Deus colocou dentro de você. Não importa a sua idade, não importa a circunstância. O que importa é que você crê num vivo evangelho. O evangelho do Senhor Jesus. Por isso ele disse: eu compartilhei o que eu também recebi. Agora nós precisamos entender que nós recebemos isso pela graça. Por isso que nós não podemos ficar do jeito que nós estamos. Irmãos, como eu disse aqui esses dias, que bênção uma comunidade de salvos. Que bênção sentarmos, adorarmos, celebrarmos, glorificarmos a Deus, todo mundo com a certeza da salvação. Mas eu quero realmente confrontar você, porque eu tenho vivido essa realidade. Quantos aqui tem pessoa na sua família que ainda não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador? Você carrega a solução para a vida dele.
Quantos aqui conhecem um vizinho que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Pode levantar a mão no nome de Jesus. E porque se você não conhece, você já está vivendo na glória. Porque todos nós conhecemos. Existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Iba, você é um agente de Deus nessa geração. Você está sendo alimentado. Você está sendo cuidado. Eu vi aqui uma canção que é verdade. Pessoas sendo cuidado. Eu tenho sempre essa realidade no meu coração. Deus investe em nós para que nós possamos investir em outros. O que Deus nos dá não é apenas para nós, porque um dia, Romanos 3, 23 diz bem claro, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos. Mas esse evangelho chegou a mim e chegou a você. Por isso que aqui, no versículo de número 4, o que chegou para mim e para você aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 4. Vamos acompanhando e você vai entender o que chegou para nós. O texto diz assim, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado. Por que é importante entendermos isso? Porque Romanos diz que todos nós tínhamos pecado, então todos nós éramos devedores. A sentença que estava sobre nós era uma sentença de morte. Mas alguém anunciou o evangelho para mim e para você, dizendo, Jesus pagou o preço por mim e por você. Essa sentença foi anulada. Alguém chegou para mim e para você e fez como aquele irmão ali do testemunho das 30 facadas. Eu disse, é um Lázaro andando no nosso meio, sem dúvida nenhuma. Mas nunca se esqueça, o diabo, ele não se cansa. Por quê? Porque ele disse, alguém tentou me matar com 30 facadas, depois também tomei facãozadas, mas muito importante, ele disse, tinham pessoas orando por mim, tinham pessoas que não desistiram de mim. Ei, eu e você precisamos entender isso, querido. Há um peso de glória sobre nós. Enquanto nós adoramos, enquanto nós glorificamos, nós precisamos sim queimar diante do Senhor e falar, Deus, eu quero continuar sendo sal nessa terra, eu quero continuar sendo luz nessa terra, eu carrego algo precioso e no que depender de mim, Deus, eu quero liberar isso sobre outras pessoas. Eu quero liberar, porque foi isso que Paulo estava dizendo. Ele disse, Jesus foi sepultado. O preço foi pago. A dívida foi cancelada. Colossenses capítulo 2, versículo 14, lê comigo. Colossenses 2, 14, eu estou te lembrando, e pode ficar tranquilo que daqui a mais uns 5 minutos vai apertar. Estou só amaciando, mas vamos lá. Colossenses 2, 14, olha o que está escrito. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. As pessoas não podem ficar sem receber essa palavra. As pessoas precisam continuar sendo lembradas, porque Paulo veio para uma igreja falando, eu quero lembrar vocês do evangelho que eu anunciei a vocês. Então, se ele veio lembrar a igreja, por que eu e você não podemos lembrar aquele que desviou e Deus colocou no nosso caminho de novo? Por que nós não podemos lembrar aquele que nós já falamos com ele 10 vezes e ele não quis, mas nós precisamos lembrar de novo, porque Deus não vai usar anjo, Deus vai usar minha vida e Deus vai usar a sua vida. E se Deus está sempre vindo nos lembrar, nós não podemos nos cansar de lembrar as pessoas. Porque se eles não forem lembrados, o resultado vai ser a condenação. O resultado vai ser a condenação. O nosso coração precisa estar cheio de compaixão. Nós precisamos continuar chorando por essa realidade. E falando, no que depender de mim, Deus, não me deixa desistir. Não me deixa desistir. Eu falei ontem, que Deus é Deus que renova. Eu falei, se Ele te renovou, então por que não está na hora de parar? É porque Ele ainda está contando com você. Eu disse aqui, se muitas pessoas talvez não acreditam em você para uma empresa, para um concurso, para isso e aquilo, Deus continua acreditando em você. Ele diz, olha, eu estou contando com você. Você é um agente de milagre nessa geração. Então nós precisamos continuar crendo nessa realidade. E avançar crendo nessa realidade. Por isso que ele vira então, e ele diz,
Do verso 4 ao verso 8, eu quero ler com você algo precioso aqui. Do verso 4 ao verso 8. Diz que ele foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E olha bem, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, ele foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Entenda bem, Tiago, Pedro e João tiveram um privilégio tremendo. Caminharam ali com Jesus tanto tempo, 3 anos e pouco com ele, e viram tantos milagres, tantas coisas. Outras pessoas tiveram esse privilégio também, muitas mulheres que estavam ali, tantas realidades. Quantas pessoas tiveram o privilégio, de repente, porque você é privilegiado, você viu essa igreja nascer, essa IBA, estou falando da IBA. Você foi um privilegiado, vi pessoas aqui, lá daquele iniciozinho. Encontrei com uma irmã ali atrás, quando eu chegava aqui na reunião, ela falava, pastor, o senhor se lembra daquela vez que o senhor veio lá no iniciozinho, que teve uma ministração sobre a mesa? Eu falei, eu me lembro. E eu falei, privilégio, porque muitos aqui não participaram dessa ministração da mesa, mas vai acompanhando. Então você chegou antes com os pastores, privilégio. Você chegou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, de repente já foi muito acompanhado, já foi muito ministrado, mas e aí? De repente você chegou hoje, porque quando o pastor Arthur perguntou aqui, tem visitantes? Eu vi que hoje tem visitantes aqui. E de repente tem alguém que chegou há 1 mês, chegou há 6 meses, chegou há 1 ano. Ei, querido, o apóstolo Paulo diz, eu cheguei por último, nem merecedor eu era, mas essa graça me alcançou da mesma forma. A questão não é quanto tempo você tem de casa, a questão é que você é um instrumento que Deus está separando nessa geração. Não é quanto tempo você tem de IBA, não é quanto tempo você caminha com os pastores, mas é você se lembrar, Deus está te chamando para esse tempo que se chama hoje, esse tempo que se chama já. Ele chegou por último, mas ele disse, pela graça de Deus eu estou aqui. Já foram 20 anos com os pastores ali, e você que está aqui fala, ei, os próximos 20 anos serão comigo. A glória da segunda casa, a glória do segundo tempo será melhor, será maior. O time está aumentando, o time está aumentando. Glória a Deus. Aleluia. Não é ficar triste porque outros viveram antes. Não. Imagina quantas pessoas pegaram aquele tempinho lá atrás sem esse ar-condicionado aqui. Imagina eu, negão, um calor desse. Imagina quantas pessoas não pegaram aquele tempo sério, mais apertado, mais aquela coisa. Irmão, você chegou aqui hoje. Olha que manto. Eu estava ali sentado perto do pastor Arthur ali, eu mudei para cá, foi por livre e espontânea pressão. Como eu estou no Nordeste, eu acho que já estou desacostumando. Aquele ar estava soprando na minha careca aqui, filho, sangue de Jesus tem poder. E eu falei, rapaz, se Deus ficar olhando a gente, é muito interessante, porque eu chego no Nordeste, é um calor. Eu chego aqui, um frio. Eu trouxe essa jaqueta por causa do frio. Cheguei aqui, não tinha frio. Falei, eu vou usar na marra. Consegue entender? Para não reclamar, né? Mas aí é que está. E daí, se você chegou antes ou se você chegou depois, você faz parte desse time. Agora, faça como o apóstolo Paulo. Eu sou o que eu sou pela graça. Não é o tempo de casa. É você saber que o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está te colocando nesse time. Não foi você quem escolheu, está do lado dessa pessoa aí. Jesus, ele disse em João 15, não fostes vós quem me escolhestes. Eu vos escolhi a vós outros, mas eu vos escolhi para que você dê fruto. Dê fruto. Põe isso no seu coração. Não fica vivendo de passado, porque o outro foi, não. O gênio, se eu vi. Eu disse para ele, na última vez que eu te vi, tinha cabelo. Hoje está sendo arrebatado aos poucos, igual eu. Está indo, né? Mas e aí?
A igreja está lá, mais uma igreja sendo plantada, né? Está ali também o Douglas, igreja sendo plantada, pessoas chegando. Ei, você que está aqui nesse momento, você está chegando talvez por último, mas Deus está falando com você. O seu nome está na minha lista. Eu tenho um propósito com a sua vida. Eu tenho uma grande obra para realizar através de você. Você não é inútil. Deus não tem filhos inúteis. Põe isso no seu coração. Glorifica a Deus por tudo que já foi feito. Mas fala, chegou a minha hora. Chegou a minha vez. E lembra do que eu falei aqui? Não é placa. Não é placa. Deus une propósitos. Essa igreja aqui é uma igreja que faz 20 anos que está sendo consolidada dentro de um propósito. E se você que está chegando nessa casa, você entender isso, que é um propósito da palavra, um propósito de discipulado, um propósito de continuar sendo sal, você não vai esquentar a cabeça se você veio da Lagoinha, da Videira, da Adventista, da Presbiteriana, da Assembleia, da Metodista, do catolicismo, não importa. Deus te alcança onde você estiver. Mas Ele te coloca para fazer parte de um time, porque Ele tem um propósito. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você está entendendo? É isso aí. Porque tem gente que chega, não é isso mesmo? E fala, eu sou igual um estranho no ninho. Ah, não, vou conhecer um pouco a casa. Vou conhecer um pouco os irmãos. Meu filho, você está na casa do seu pai. Você apenas está conhecendo alguns irmãos que talvez você não conhecia, mas se o Deus é o mesmo, você está na casa do Pai, e o Pai está falando com você, eu estou com pressa, o meu filho derramou sangue na cruz do Calvário por você, outras pessoas precisam também. Por isso Paulo disse, eu vos entreguei o que eu também recebi. E você está lembrado como Paulo recebeu? Porque talvez, quando eu terminar aqui, pode ser que você desperta, procura o pastor Arthur, a pastora Ana ou alguém, e fala, pastores, então, entendi aquele recado, estou pronto aqui para ajudar com alguém. Aí os pastores te passam alguém. E, de repente, alguém que ele te passa é o irmão das 30 facãozadas por aí. Ou então, de repente, é o endemoniado de Gadara, 2.000 demônios, sério. Ou então pode ser aquele trem complicado, mas você está lembrado como foi o encontro de Paulo? Esse que está falando que eu vos entreguei, o que eu também recebi, está lembrado como é que foi? O Senhor encontrou ele. E o Senhor poderia ter feito tudo sozinho na vida dele por meio de um anjo, porque já tinha encontrado ele no caminho de Damasco, Atos 9. Mas não. Ele encontrou um outro discípulo que de repente já estava mamão com açúcar, completando 20 anos de casa. E o Senhor virou para ele e falou assim, então, Ananias, tem um camarada ali que está esperando você fazer uma visita para ele. E o anjo foi claro. Ele falou assim, quem é mesmo? Ah, o tal do Saulo. Não, o senhor está brincando, você está falando aquele. Não é o das 30 facãozadas, mas é aquele que mata pessoas, aquele que apedreja, aquele que... É esse mesmo. Não, pastor, então, mas eu cheguei agora. Põe para alguém que já tem 20 anos de casa, por favor, porque eu cheguei agora. Mas o Senhor continua falando, não, Ananias, é você, meu filho. Porque eu tenho algo precioso para a vida dele. E tem mais. Ele disse assim, ele chegou agora, mas ele já está orando por alguém igual você. Ele já está orando. Você é resposta de oração na vida de outras pessoas, querido. Você é resposta de oração na vida de outras pessoas. Põe isso no seu coração. Avance com essa realidade. Já chegou o Evangelho na sua vida. Já chegou o Espírito Santo na sua vida. Já chegou a graça sobre a sua vida. Então marche, querido. Vai para cima. Diga, Senhor, nós estamos avançando. Nós vamos alcançar. O que o pastor Douglas falou aqui é verdade. É o Senhor quem
acrescenta o número de pessoas. Mas não se esqueça de algo. Ele acrescenta no encontro. Mas o cuidado é gente com gente. Porque, como eu disse, ele alcançou Paulo, mas mandou Ananias. Ele visitou Cornélio lá em Atos capítulo 10, porque ele estava com fome e sede, mas ele chamou Pedro e falou assim, vai lá, porque tem um camarada precisando ser acompanhado. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está contando com você na vida de outra pessoa. É isso aí. É por isso que o texto é claro. Ele diz, nós precisamos ir e nós precisamos avançar com aquilo que nós já temos. Você já tem Jesus. Você já conhece a salvação. Você já tem o Espírito do Senhor. Você já sabe, você já crê que Jesus realizou promessas até hoje e vai realizar mais. Você já sabe tudo isso. Avance com o que você já tem e deixa Deus fazer o resto. Você precisa falar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós somos resposta do Senhor nessa geração. Eu realmente glorifiquei a Deus por ver a igreja avançando nessas 3 regiões que já foi falado aí. Mas eu continuo dizendo para você, tem muita gente precisando de alguém, única e exclusivamente, para semear o que você já recebeu. Semeie o que você já recebeu. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo 8, verso 11 ao 15. Romanos 8, verso 11 ao 15. Está escrito assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, nós somos devedores. Nós somos devedores. Não a carne, como se constrangíssemos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarnes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes um espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Ei, está na hora de você tomar posse dessa palavra. Tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Não há impossíveis para você, querido. Ei, se o Espírito de Deus, ele ressuscitou Jesus, o que esse Espírito não pode fazer em minha vida e na sua vida, meu irmão? Ele venceu o último inimigo a ser vencido. E Paulo disse, se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em vós. Se ele habita em nós, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para nos capacitar. Ele é poderoso para nos levar a viver o que ainda não vivemos. Nessa noite, toma posse dessa palavra sobre a sua vida. Eu vou avançar com base naquilo que eu já conquistei. Eu já conquistei a salvação, porque eu já reconheci Jesus. Eu já conquistei, o Espírito de Deus mora em mim. Eu já recebi essa palavra de vida dentro de mim. Então avance com base naquilo que você já recebeu. E o que mais que você já recebeu? Vamos ler lá, Hebreus capítulo de número 10, verso 20 e 22. Olha bem, Hebreus 10, versículo de número 20. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo lá para nós. Olha bem, o que mais você recebeu? Está escrito assim, pelo novo... Vamos ler o 19, vamos ler o 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
21. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavando o corpo com a água pura. O texto está dizendo que nós devemos nos aproximar com a plena convicção. Por que plena convicção? Porque o sangue de Jesus, ele abriu um caminho para nós, que tinha sido quebrado anteriormente. Porque quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nós não tínhamos acesso ao Pai, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, ele refez a ponte, ele abriu o caminho, ele nos ligou ao Pai. E uma vez que esse sangue nos ligou ao Pai, querido, ele nos deu acesso a tudo. Você hoje tem acesso a tudo que Deus tem para você. Tudo que Deus tem para você está disponível. Chega diante do Senhor com uma consciência pura e com intrepidez. O que é intrepidez? Pode não ter chegado ainda, mas está a caminho, é direito meu, eu vou viver, porque Deus prometeu, eu vou viver. Você está entendendo isso? É a convicção, já está liberado. Iba, entra nesse novo tempo com essa consciência, avança com o que você já tem acesso, e recebe essa palavra, aonde parece que não tem um chão, vai aparecer um chão debaixo dos seus pés, pela fé, no nome de Jesus. Aonde parece que a porta está fechada, vai abrir pela fé, no nome de Jesus. Por quê? Porque é isso que nós cremos. Fica de pé no seu lugar, que eu quero ler o último verso com você. Como eu disse, não é a questão de falarmos muito, mas é a questão de você crer naquilo que você está vivendo. Volta lá para 1 Coríntios 15. Vamos para o versículo de número 9 e 10. Fala para o irmão que está do seu lado. Essa palavra é para você. Se todo mundo falou, então é para todos nós, né? 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos. Nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Espera aí, sabe o que Paulo está falando? Eu conheço os meus erros. Ele disse, eu persegui a igreja. Eu conheço os meus erros. Eu conheço as minhas falhas. Eu conheço as minhas limitações. É isso que ele está dizendo. Eu conheço, eu sei das minhas debilidades. Eu sei que eu não mereço nada. Mas então ele fecha dizendo com toda a clareza. E o que ele diz? Mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Preste atenção. Não é a posição, é a graça. Quem faz e quem realiza é a graça. Por isso que ele disse, é pela graça que eu sou. Mas ele encerra com uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, a graça não é em vão. Quando é que a graça não é em vão? Quando eu acredito naquilo que Jesus já fez, e apesar de tudo aquilo que Jesus já fez, eu sei que tem uma parte que a mim é minha responsabilidade. Ele diz, trabalhei mais do que todos estes. Existem determinadas realidades que nós vamos ter que arregaçar as mangas. Existem determinadas realidades que você tem que olhar e falar, é comigo essa palavra. Sou eu essa pessoa que o Senhor está querendo. Trabalho faz parte, esforço faz parte. Você entender que quando você não foge da responsabilidade que Deus está te dando,
Ele vai completar o texto, porque ele diz, não é você que está trabalhando, é a graça que está liberada sobre você. Você só vai entender essa graça quando você chega diante daquilo que parece impossível. Mas você diz, conta comigo. E aí a hora que você chega lá, aconteceu. Aí você fala, como pode ter acontecido se eu tinha certeza que eu não era capaz? Mas a minha graça te basta. Como isso aconteceu? Se eu sei que eu outrora duvidei, eu outrora critiquei, eu outrora não apoiei. Mas a partir do momento que eu disse sim, a graça, ela vai fazendo. Ela vai na nossa frente. Toma posse dessa palavra na sua vida no dia de hoje. Toma posse. Avance com base naquilo que você já alcançou. O caminho está aberto. Esforça-te o tanto que você tiver de esforçar. Bate na porta novamente. Vai em frente. A graça está sobre a sua vida. Você vai ver um agir maravilhoso da graça de Deus nesses dias. Esses dias. Toma posse disso que eu estou dizendo aqui. Hoje está encerrando um tempo, entre aspas, de celebração. Uma nova caminhada está começando. Uma nova caminhada está começando. Mas eu creio, mais testemunhos vão chegar. Mais testemunhos vão chegar. Mais lâmpadas vão ser acesas. Mais pessoas. Por quê? Porque isso é o favor de Deus. Eu queria orar com você nessa hora. Mas eu queria orar em cima dessa canção que eu pedi para colocar. Porque o apóstolo, ele não deu desculpa. Ele disse, eu reconheço, cheguei por último, talvez cheguei atrasado, sou menos provável, mas ele diz, eu vou trabalhar, conta comigo. E essa canção aqui, você já deve estar ouvindo. Estou gastando tudo por amor ao Senhor. Eu decidi gastar os meus dias. Eu decidi gastar os meus dias. Eu decidi, conta comigo nessa caminhada. Eu queria que você fizesse essa oração com sinceridade no meio dessa canção. Deus, conta comigo. Independente de eu ter chegado antes, de eu ter chegado agora, independente de como eu esteja, conta comigo. Eu quero avançar daqui para frente e eu quero fazer parte desse avanço. Levanta sua mão nessa hora.
esses 20 anos da graça do Senhor sendo liberada sobre cada um de nós. Mas hoje, Deus, nós queremos tomar posse dessa palavra que foi liberada aqui novamente na nossa mente e no nosso coração. Independente de qual seja o tempo que nós chegamos, a salvação está liberada para todos nós. A graça está liberada para todos nós. Talvez, Pai, nós tenhamos pessoas aqui nessa noite, assim como esse irmão que outrora entrou numa igreja e saiu, mas a graça o alcançou, porque o Senhor não desiste de nenhum de nós, Pai. Talvez nós tenhamos pessoas aqui nessa noite, Deus, que estavam parados, inutilizados, mas o Senhor está liberando esta palavra nesta noite, dizendo que o Senhor continua liberando essa graça que é suficiente, Pai. E eu oro com essa igreja aqui nessa noite. Meu Deus, ajuda-nos a derramar sobre as pessoas aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Não nos deixa perder tempo, Pai. Não nos deixa desperdiçar os anos de vida que nós temos aqui nessa terra, porque um dia nós estaremos diante do Senhor e nós queremos dizer: eis aqui as vidas que o Senhor nos confiou, eis aqui as oportunidades que o Senhor colocou diante de nós. Meu Deus, ajuda-nos no nome de Jesus a fazer como o apóstolo Paulo, Pai. Acreditar que o nosso tempo ainda não passou. Acreditar que a nossa hora ainda não passou. Acreditar que o mesmo Deus que prospera, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que é poderoso para abrir portas de trabalho, o mesmo Deus que é poderoso para agir nas áreas mais diversas da nossa vida, é o Deus também que está nos chamando para liberar sobre outros aquilo que Ele está liberando sobre nós. Então, no nome de Jesus, hoje, eis-nos aqui. Usa a nossa vida. Pai, que essa igreja esteja recebendo um óleo novo nessa noite, no nome de Jesus. Que essa igreja, Deus, desde aquele que chegou hoje, aquele que chegou essa semana, aquele que chegou há um mês, aquele que chegou esse ano, ou aquele que chegou há 20 anos atrás, que a disposição seja a mesma. Nós vamos liberar aquilo que nós já recebemos. Vamos liberar sobre outros o que já recebemos. Em nome de Jesus, nós queremos entregar essa casa no altar do Senhor. Mais uma vez, você que está aqui, repete comigo essa oração e diga: Senhor Deus, muito obrigado, porque a graça permanece disponível para a minha vida. Muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Muito obrigado, porque da mesma forma que a salvação está liberada, o Senhor também me dá a oportunidade de continuar servindo. Eis-me aqui, usa a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de vitória, bater palma e glorificar o Senhor nesta noite. Eis-me aqui, usa-me, usa-nos, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Nós vamos avançar com aquilo que nós já alcançamos. Aquilo que nós já alcançamos é suficiente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Essa é a minha mais profunda oração por você. Tudo está liberado, mas não perca a sua oportunidade. Para você que já está servindo, seja um canal. Para você que de repente chegou agora, a palavra de Deus para você é igual a que ele falou para o apóstolo Paulo: eu quero usar a sua vida também.
Por isso, antes de nós passarmos a palavra aqui, eu queria perguntar mais uma vez: tem alguma pessoa que entrou aqui nessa casa nessa noite? E talvez você entrou desviado do caminho do Senhor, ou talvez você não tinha confessado Jesus como Senhor, mas hoje você fez essa oração dizendo: eis-me aqui, eu entrego os meus dias nas mãos do Senhor, usa a minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que você fez essa oração aqui hoje, pela primeira vez, uma oração de reconciliação, ou uma oração de entrega? Tem alguém? Tem alguma pessoa aqui? Estou vendo alguma mão levantada. Se tem, levanta a mão aonde você estiver, no nome de Jesus. Tem alguém? Todos que estão aqui já reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Todos que estão aqui já fizeram essa aliança. Eu novamente estou alegre, mas eu novamente deposito sobre vocês, sobre mim, esse peso. Libera sobre outros o que Deus está liberando sobre a sua vida. Libera sobre outros o que Deus está liberando sobre a sua vida. Pode se assentar, Deus te abençoe. Aplaude ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus.